Olá, pessoal! Hoje vamos fazer o pão de cachorro quente. Essa massa é uma massa milagrosa, porque eu vou mostrar para vocês um monte de pães que nós podemos fazer com essa mesma massa. Então, pão de cachorro quente e mini dog também, que é o cachorrinho pequeno. Tá bom? Primeira coisa, eu já tenho pesados os meus ingredientes. Aqui é o leite. São 200 gramas de leite. Eu não coloco o leite todo na maceira. Tá? Vamos botar uma parte, deixa um pouquinho para depois eu dar o ponto na massa. Agora um macete, pessoal. O ovo que eu estou utilizando é um ovo muito grande. Aqui pede 50 gramas. Então o que eu vou fazer? Coloquei os ovos aqui, que depois eu vou precisar pincelar. Zerei, está zerado. E aí, olha, vou colocar 50 gramas aqui. Aqui, pronto. 50 com certeza. 52, está ótimo. Isso aqui agora vai para a geladeira, tá? Eu cubro, fica na geladeira até a hora de eu pincelar. Ok? Então vamos aqui a farinha. Já está a farinha, fermento, que eu misturo logo com a farinha para proteger o fermento do sal que eu coloquei e do açúcar. Ok? A manteiga já está pesada aqui antes. Para quê? Para que ela entre a temperatura ambiente, ela fique mais macinha, para poder ser incorporada à massa mais facilmente. Então vamos lá. Ligamos a maceira. Hoje eu não vou fazer força. Dá uma batidinha para misturar o ovo com leite, ok? E agora, velocidade lenta, eu vou adicionando a farinha para fazer a nossa mistura, evitando assim de formar grumos, ou seja, pelotas. Eu ontem mesmo comi um pão aí que eu comprei, o que tinha dentro? Pedaço de sal, sal solidificado, açúcar solidificado, pode ser também. Pode quebrar um dente, tá? Além da sensação horrível na boca, se for sal, né? Essa maceira aqui da Famag é muito boa, pessoal. Meio quilo de farinha é o que eu estou utilizando. Ela mistura. Tá? Você ter uma maceira, pessoal, vai poupar as suas articulações. Com o tempo, você vai sentir se ficar sovando massa na mão. Como eu falei, lembrando a vocês, eu sempre dou uma lembradinha na parte de ingredientes. A manteiga só vai entrar depois que eu tiver a massa feita, aquele pataxó grande, né? Ou seja, toda unida, já quase no ponto de véu. Por quê? Assim eu possibilito que a massa, né, a farinha absorva todo o líquido, no caso o leite. O que é a absorção? É o limite de absorção da farinha. É a possibilidade que a farinha de trigo tem de absorver e reter líquidos. Tá? Se eu coloco a manteiga antes, o que acontece? Estou repetindo. Aqui está o grão da farinha. Vem a manteiga, faz isso, como é que a água vai entrar? O líquido vai entrar. Então dificultem muito. Então vamos lá. Ó. Lentamente aqui. Ó. Mantendo sempre a bancada com o mínimo de coisas possível, tá, pessoal? Outra coisa, um detalhe que eu lembrei. Eu não utilizo luvas, odeio e é besteira, pessoal. Você passou a mão assim na parede, veio fazer o pão, contaminação cruzada. O que eu faço? De 20 em 20 minutos eu estou lavando as mãos, tá? Às vezes até menos. Isso aí higieniza. Eu tenho um sabão adequado ali de dupla ação, que ele limpa e sanifica, tá? Ó, olha só a massa, está um pouco, bastante seca. Então vamos aqui no cantinho, colocando o restante do leite. Aqui no meio também. Vamos, como é muito pouca farinha, apesar da maceira misturar, nós vamos dar uma raspadinha aqui no canto. Vocês estão vendo aí, tá? Então vamos lá, continuando a bater. Daqui a pouco vai entrar a manteiga. Vai o leite todo facilmente. Eu acho até que vai precisar mais um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que está a massa? Aqui, ó, peguei. Ela está mais ou menos. Ainda está absorvendo o líquido, você sente, tá? E ela vai precisar
um pouquinho mais de leite. Aí é no olho, pessoal, tá? Eu boto aqui que fica mais cômodo, né, mais preciso, e vou adicionar um pouquinho de leite. Velocidade mais baixa, pessoal. Para quê? Para dar tempo da massa absorver o líquido. Eu já repeti isso mais 10 vezes. Vou repetir mais para vocês assimilarem. Em panificação não pode ter pressa, pessoal. Você tem que fazer as coisas numa cadência. Mas apressar a massa não vai dar certo. Ó, você olha aqui, está unificando toda a massa. Está começando a ficar lisa. Começando. Ela já está totalmente diferente aqui, olha só. Viu como é que ela está mais junta? Esse é o ponto, ela ainda está um pouquinho úmida, que eu vou colocar minha manteiga. Ok? Olha só como é que se coloca bem a manteiga para não ficar nada. Viu? Saiu limpinho o plástico. Não desperdicei nada. Eu sou econômico, pessoal. E aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou um fio de óleo preparando para quê? Para eu colocar as minhas bolinhas. Dividir a massa e colocar as bolinhas, tá? Fica de olho lá na massa, né? São, em princípio, 20 bolinhas de 40 gramas, que vai dar esse total aí aproximado da massa, que são 800 gramas. E, professor, você falou 800 gramas. É isso mesmo, grama é masculino. O grama, o quilograma, tá? 800 gramas, nananina. Já podemos aumentar a velocidade aqui da massa. Vamos ver como é que está aqui, ó. Acho que está razoável, tá? Vamos ver, eu acho que não vai precisar mais leite, não. Ih, professor, eu estou acabando o pão, preciso de um tiquinho de leite. E acabou meu leite. O que eu ponho? Água. Porque, por exemplo, a receita pede 200 ml de 200 gramas de leite. Eu coloquei 100 gramas, eu posso colocar 100 gramas de água. Coloquei 80 gramas, boto 120 de água? Não. É no máximo a metade da mistura que eu boto de água, tá? Então vamos ver aqui, tá? Ó, olha só a segurança da máquina. Ela para, tá? De acordo com a NBR. Tá? Aqui, ó. Tá quase fazendo. Eu acho que vai mais um pouquinho de leite. Então vamos colocar um tiquinho, tá? Porque quanto mais hidratada a massa estiver, mais rápido ela vai fermentar melhor. A extensibilidade, o que é isso? Eu vou conseguir esticar a massa sem ela arrebentar. Tá? E vou diminuir a elasticidade da massa. Aqui já está tudo pronto, só esperando a massa. Isso aqui que nós fizemos, quando se coloca todos os ingredientes direto na masseira, sem fazer uma pré-massa, né? A gente diz que é um método direto. Vocês vão ver em outra aula que quando eu faço uma esponja, é uma massa em duas etapas. Eu faço a esponja, depois eu faço um reforço. Eu vou explicar isso tudo para vocês depois no outro ponto. Olha lá, agora eu já posso aumentar a velocidade para dar o ponto na massa. Antes de dar o ponto, vamos observar aqui se está, olha, ligeiramente úmida. Tá? Eu tenho que me entender aqui com as câmeras. E ó, tá rasgando um pouquinho. Tá? Então, vamos bater mais. Olha lá, a massa está ficando lisa, tá? Vamos ver aqui, ó. Precisa um tiquinho mais de leite, pessoal. Aí diminuímos a... É assim mesmo massa, pessoal. É tiquinho mesmo, porque é pouca massa, ó. Uns 10 gramas de leite aqui. Sim, nós vamos colocar aqui nesse tabuleiro, tá? O nosso... Eu vou fazer mini dog, tá? Doguinho. Então, vamos untar bem pouquinho. Olha só, pessoal, o que eu coloco de óleo. Quanto menos óleo colocar, melhor. Ó, aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, bem nas laterais.
O tabuleiro, pessoal, tem que estar limpo, tá, pessoal? Ele está queimado já, porque eu já utilizei. Não pode deixar nenhuma parte dele sem untar, principalmente as laterais, que senão o pão vai grudar. Tá? Aí, ó, todo untadinho direitinho. Minha mão já está com um tiquinho de óleo. Agora aumentamos a velocidade, vamos aguardar o ponto da massa. Estão com dúvidas? Tiramos as suas dúvidas no nosso encontro semanal. Tá? Aqui também, ó, passar um pouquinho de óleo para quando eu pesar a massa, ela não grudar. E o nosso plástico para cobrir a massa. Eu estou com o ar-condicionado bem aqui, né? Então vamos cobrir aqui a massa. Ó, daqui a pouco eu vou parar a masseira, a massa está ficando lisa. Paciência, pessoal. Isso tem que existir. O ponto da massa é muito importante, por quê? Ponto de vela. Para você poder armazenar perfeitamente os gases dentro da massa. Se você fizer um pão e ver uns furinhos assim, não foi dado ponto adequado na massa. E o pão não vai ficar com o volume que ele poderia ficar. A massa, eu estou notando, está começando a ficar um pouquinho quente. Olha só como é que ela está. Mudou totalmente, olha. Ela não está rasgando, está ótima. Então, finalizei, vamos tirar aqui. Ó. Então, pessoal, tiramos a massa da masseira. Vamos ver quanto de massa tem aqui. Deve ter uns 850 por aí. 865 dividido por 20, 40, quase 42 gramas por pão. Então, eu vou botar 41. Ih, tá muito, 41. Aí eu começo colocando aqui. Ó. Quando eu boto vários pedaços, ó, dou uma, vocês nem viram, né? Dou uma amassadinha para unificar a massa, tá? Cubra a massa para evitar ressecamento, ainda mais quando se trabalha com ar-condicionado, tá? 20. Agora, nós vamos fazer a etapa de boleamento. Vamos lembrar aqui como que é o boleamento, ó. Você vem, ó. Não deixa a massa fazer isso. É difícil bolear, pessoal. Aqui os dedinhos vão segurando a massa e vai puxando ela para você. Fecha aqui assim, lisinha por fora, tá? Agora eu tenho que fazer isso rápido, senão minha massa vai toda ressecar. Existe um equipamento que é boleadora que faz isso, mas é um equipamento de grande produção e é caro, é de 30 mil para cima, tá? Mas poupa muito, principalmente os ombros. E agora deixar descansar um pouquinho. Pessoal, então olha só, eu boleei, deixei descansar um pouco para diminuir a elasticidade e agora eu vou modelar sob a forma do doguinho, olha só. É isso aqui, é um cilindro, costura para baixo. E aí eu vou fazer o meu L, um grudadinho no outro, tá? Por quê? Eu não posso deixar, o bom, pessoal, é que eu ocupe toda a forma, que assim eu vou ter a mesma coloração em todos os pães. Se eu deixar a forma terminar aqui assim, ó, o que vai acontecer? Esse pão vai queimar aqui e ele vai esticar mais do que esses. Tá? Então aqui um vai apertar o outro para caber direitinho dentro da forma. Sempre com a mão espalmada, costura para baixo, e aí eu vou fazer o meu mini doguinho. Estou preenchendo as colunas, né? Vocês vão ver depois que ele assar como que vai ficar um grudadinho no outro conforme a gente deseja. Eles têm que ficar grudadinho porque para bater um no outro e ele crescer, tá? Que senão ele fica esparramado. E esse sozinho aqui vamos fazer a mesma coisa, ok? E agora vamos colocar para fermentar. Vamos aguardar aí umas 2 horas pelo menos, tá bom? Até daqui a pouco.